Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. De modo especial, peçamos perdão a Deus pelas vezes em que nos deixamos tomar conta pelo desespero, deixando a esperança cristã de lado. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora acompanhemos, queridos irmãos e irmãs, a rica liturgia da palavra que a Igreja nos preparou, tirando das Sagradas Escrituras os tesouros que alimentam a nossa vida de fé. Ouçamos atentamente. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo
para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele então deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exultai o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulga a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse:
Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham visto. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes também confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs de nossa paróquia Santa Luzia Virgem Marte, a todos aqueles que possam estar nos acompanhando, felicitações pascais a todos, mesmo que à distância, mesmo que vivendo esta pandemia, este sofrimento que atinge todos nós estamos na Páscoa e podemos afirmar que Jesus é o vencedor do mundo. Ele disse: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Portanto, procuremos estar ao lado de Jesus para experimentarmos a sua vitória sobre o mundo, sobre o pecado e a morte. Pois bem, estamos na oitava da Páscoa, celebrando em 8 dias, como se fosse a grande ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deve dar esperança de um mundo melhor no amanhã. Então, estejamos atentos à palavra de nosso Senhor, essa palavra que faz arder o nosso coração. Olhando para a primeira leitura, nós encontramos a experiência de Pedro e João, que vão ao templo
para rezar logo após a experiência da ressurreição do Senhor e da experiência de Pentecostes. Lá eles encontram um coxo de nascença que é posto diante de uma das portas do templo para pedir esmola. Mas Pedro diz algo que deve nos questionar muito, questionar em especial nós, membros da igreja. Pedro diz: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. É bem verdade que a igreja precisa de provisões, ela necessita do dízimo, das ofertas, precisa lidar com a questão econômica como todos aqueles que estão nesse mundo. Entretanto, o mais importante para nós é oferecer Jesus Cristo a esse mundo. Se não fizermos isto, certamente não cumpriremos a nossa missão. Podemos carecer de muitas coisas, mas do anúncio de Jesus Cristo, isto a igreja não pode carecer. Por isso, estejamos sempre ouvindo a palavra de nosso Senhor, unidos a eles para oferecer ao mundo Jesus, que cura, salva e liberta a todos, e tira a pessoa da escravidão, da dependência das esmolas e da vida com dignidade às pessoas. Foi o que ele fez com esse coxo de nascença. Aquele homem vivia de esmolas, mas ao ficar em pé, que é a posição do ressuscitado, tem a oportunidade de viver uma vida diferenciada. Que o Senhor conceda a cada um de nós essa vida nova e nos ajude a ajudar aqueles que ainda não conhecem o poder da ressurreição de nosso Senhor. Olhando para o Evangelho, encontramos o relato dos discípulos de Emaús. Se nós repararmos bem, este relato da ressurreição de Jesus, segundo Lucas, nos traz o esquema da missa que nós temos. Primeiramente, participamos da liturgia da palavra, nos alimentamos da palavra de Deus e depois participamos da liturgia eucarística, nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor. Foi isso que Jesus fez com os discípulos de Emaús, que estavam desesperançados, tinham perdido a esperança no Senhor que viria para libertar, e deram as costas a Jerusalém, deram as costas à comunidade e voltaram para a sua vida velha. Mas Jesus começa a caminhar com eles e lhes explica a palavra, lhes explica o sentido das Sagradas Escrituras, ou seja, concede a eles a participação numa liturgia da palavra, e o coração deles começou a arder. Portanto, não deixemos nunca a palavra de Deus de lado, pois é ela que nos alimenta e faz a nossa alma se aquecer, assim como aqueceu a alma, o coração desses dois discípulos. Depois, algo de importante aconteceu. Entrando em casa, eles reconhecem que é Jesus ressuscitado na fração do pão. Esse gesto a igreja não deixa de repetir, não deixa de fracionar o pão e oferecer àqueles que têm sede de Deus. Nesse momento, certamente, não estamos partilhando o pão está sendo repartido, mas não está sendo partilhado e distribuído à multidão sedenta. Mas saibamos que tudo isso vai passar e na hora certa estaremos realmente juntos novamente para comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor. Enquanto isso, nos alimentemos da palavra e aqueçamos os nossos corações com essa palavra de vida. Enquanto isso,
digamos ao Senhor, como disseram os discípulos: Senhor, fica conosco, já é tarde, a noite se aproxima. Reze você o seu dia a dia, pedindo ao Senhor: fica conosco, já é tarde, Senhor, a noite se aproxima, não nos deixe. Reze como rezou o Papa Francisco naquela sexta-feira em que deu a bênção Urbi et Orbi, dizendo sobre o relato da tempestade acalmada. O Papa dizia, pedindo a Deus que não nos abandonasse. Continuemos a pedir ao Senhor que não nos deixe, e quando isso passar, como os discípulos voltaram para Jerusalém, ou seja, voltaram para a comunidade cristã, todos possamos voltar e nos reunir, pois a fé é vivida de modo mais pleno em comunidade. Enquanto isso, caminhemos na fé e na esperança, nos alimentando da palavra de Deus. E saibamos que a história nos mostra que toda epidemia ou pandemia passou, esta também há de passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, queridos irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas de seu amado Filho, considere também nossas humildes orações. Rezemos pelo Papa Francisco, por nossos bispos, pelos sacerdotes, por todos os pastores em nossa igreja, para que possam governar com sabedoria o rebanho que Deus lhes confiou. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelo mundo inteiro, em especial pelas nações que mais sofrem com esta pandemia, a fim de que gozem verdadeiramente da paz que o Cristo nos deixou. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por todos os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem aqui em nossa paróquia, em nossas 5 comunidades, com saudades da vida paroquial, com saudades da Eucaristia, a fim de que a palavra de Deus os conforte e a esperança da ressurreição de Jesus, que é oferecida a nós, reanime cada um daqueles que estão tristes. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também por todos os nossos catequizandos, também por nossos catequistas, por todos aqueles que estavam se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã, a fim de que não sejam dispersos, mas que aguardem com fervor o cumprimento das promessas de Deus e possam assim receber no tempo oportuno estes sacramentos que são canais da graça de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também pelos amigos e familiares de Eurides de Souza Oliveira Ferro, a fim de que, confortados por Jesus ressuscitado dos mortos, possam também alimentar a expectativa da ressurreição e do reencontro. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E agora convido você, meu querido irmão e irmã, a oferecer a Deus a sua súplica, a sua prece, assim como disse a munição desta oração universal: Jesus suplicou a Deus e foi atendido. Supliquemos também na esperança de sermos também atendidos, pois quem pede, recebe.
Por todas estas intenções, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora apresentemos ao Senhor pão e vinho. Aproveitemos para apresentar aquilo que é possível a nós apresentar, ou seja, o nosso coração, a nossa vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Rezemos por todas as vítimas da Covid-19, por nossos amigos e familiares falecidos e, de modo especial, rezemos por Orides de Souza Oliveira Ferro. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Luzia e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Esta união do corpo e do sangue de Jesus Cristo que vamos receber, nos torne salvos de condenação, mas por vossa vontade, seja um sustento e remédio para a minha vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. No silêncio do nosso coração, nós que comungamos da palavra, temos Deus dentro de nós, somos batizados, somos templos do Espírito Santo. Olhando para dentro, entremos em comunhão com o nosso Deus.
Oremos. Purificados da antiga culpa, nós os pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Supliquemos à Virgem Santíssima, que é nossa Mãe, que cuide de cada um de nós, livre-nos do mal e ajude-nos a olhar para Jesus e reconhecer a sua presença no meio de nós. Peçamos à Virgem Santíssima a graça da esperança. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito bem, caríssimos, daqui a pouco a igreja abre às 10 horas e fica aberta até 12h30. Se você porventura quer fazer a sua oração pessoal, pode vir nesse horário. Se quiser visitar a lojinha, visitar a secretaria, trazer alimentos ou dízimo, isso é possível nesse horário. Lembrando que a nossa atendente paroquial está no sistema home office, está trabalhando em casa. Algumas questões ela pode sim resolver, outras não. Está certamente fazendo os trabalhos mais ligados à administração, às questões contábeis, à prestação de contas, que nós todo mês precisamos fazer a Cúria Diocesana. Então, hoje à noite temos o Terço Mariano. Fiquem atentos à nossa nova programação. Tivemos algumas pequenas mudanças nos dias. Hoje, quarta-feira, às 19 horas, teremos a oração do Terço Mariano. Vamos suplicar à Virgem Santíssima que nos ajude a perseverar em meio a toda esta dificuldade. E agora nos preparemos para a bênção final. Convido você a pensar aquelas pessoas que você ama e que deseja que a bênção de Deus chegue até elas, que essa bênção se estenda não somente a você, mas aos membros de sua casa, à sua casa, pois a bênção é um sacramental e os sacramentais podem ser ministrados à distância. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Regina Celi